Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar da plataforma que o CNJ disponibilizou para registro das decisões dos autos de prisão em flagrante durante a pandemia do Covid. Inicialmente é importante observar que essa plataforma ela será usada somente nesse período de pandemia. Por que ela será usada? Porque bem no momento que as audiências de custódia iniciaram sua realização em todas as comarcas do estado, e na audiência de custódia, a resolução 213, que disciplina a audiência de custódia, estabelece o SISTAC, que é o Sistema de Audiência de Custódia, como sistema padrão. Foi bem no momento em que a pandemia se deflagrou e, portanto, esses dados, essas informações, essa coletânea nacional de informações, não mais chegou aos registros do CNJ. Como o SISTAC é um sistema que demanda várias ações, e nesse momento não temos audiência de custódia, o CNJ disponibilizou um sistema temporário, bem mais simples, para a gente fazer esse cadastro. Primeira coisa que a gente precisa saber do sistema é, conforme informado no ofício circular que foi encaminhado aos senhores e às senhoras, é apenas uma senha para que todos nós utilizemos. Não existe o cadastro de usuário feito por unidade. O cadastro é único e todos nós vamos colocar a nossa contribuição. Cada unidade vai colocar as suas audiências ali para formar esse grande bloco estadual. Ok? O primeiro passo é nós nos autenticarmos. Eu vou colocar a senha aqui. Uma vez estando dentro do sistema, só lembrando, o link e a senha está no ofício circular, que foi encaminhado a vocês. Ok? Primeiro passo, então, eu tenho que formar o estado. Estamos em Sergipe, obviamente aqui vai ser sempre a mesma informação. A partir daqui a gente começa a fazer o preenchimento de vários campos. Pessoal, então só lembrando, é um registro por flagranteado, certo? Então você vai fazer um para o flagranteado Zezinho, 2 para o Marinho e assim sucessivamente. Claro que essa primeira parte, nome da comarca, nome do magistrado, nome do servidor, é igual para todo mundo. Mas, a partir do momento que vai entrando aqui os dados da pessoa, por exemplo, a RJI, aí já começa a ser um dado específico. Nessa primeira tela, por exemplo, só o RJI é um dado específico daquele flagranteado, que em seguida a gente vai ver que continua com os dados pessoais dele. Ok? Então vamos voltar lá para a sequência do vídeo. O ponto importante aqui é o seguinte. Isso é muito importante, eu vou falar ao longo de todo o vídeo. Esses campos de preenchimento, a maioria são preenchimentos textuais, nós temos que usar um certo padrão. Sempre letras maiúsculas, não pode ter acentuação e não pode ter caractere especial. Então, por exemplo, se eu for botar aqui Simão Dias, tenho que botar maiúscula e não vou colocar o tio. Ok? Se eu fosse colocar aqui Itaporanga da Ajuda, por exemplo, eu não vou colocar o apóstrofo que tem ali no da ajuda. Coloco assim, ok? Vou deixar aqui Itaporanga. Nome do magistrado, a mesma coisa, nome completo. Vou usar um nome fictício aqui, José da Silva. Uma vantagem é, dentro da nossa unidade, o navegador ele já vai salvando os termos que eu vou digitando em cada campo. Eu havia feito um preenchimento anterior cujo nome do juiz era José da Silva, só lembrando. O José sem acento no E, ok? Então ele já vai me deixando ali, ó, pré-preenchido. Eu já havia feito um cadastro nome Joãozinho, sem o tio, para o servidor que fez o registro. Não é necessariamente o servidor que fez a audiência. É o servidor que está fazendo o registro. Se a definição que a unidade tomar é de que quem digita a audiência faz o registro na plataforma, vai ser o mesmo servidor. Se for outro servidor, enfim, é anotar aqui quem está fazendo a alimentação. A data de análise do APF, aqui é o que? A data da decisão lá do artigo 310. Que data foi essa? Então foi dia 28, por exemplo. Mas a data do fato foi qual? Foi 27, foi 28, foi 26, enfim. E tem que dar uma leitura lá nas peças. Vamos dizer que foi 27. Número do auto de prisão em flagrante. Isso é importante. Aquele número que a gente também registra no SCPV
quando vem um auto de prisão em flagrante, que tem aquela regra já conhecida. Se a delegacia for plantonista, vai ser o número próprio do auto de prisão em flagrante. Se a delegacia for não plantonista, vai ser o número do inquérito que aquele flagrante gerou. Aqui vai depender um pouco do caso concreto. Enfim, eu vou usar esse exemplo aqui, 175/2020. O número aqui é o número que a polícia atribuiu, ok? Não é o nosso número. O nosso número do processo, eu tenho que colocar. Atenção, aqui não é número TJ 12 dígitos. Lembre, é uma plataforma do CNJ. Não existe. Número TJ é algo que não existe no âmbito nacional. Aqui a gente tem que colocar o número único. Eu já havia colocado aqui antes, vou usar o mesmo número único. Mas aí você tem que olhar no SCPV o número único que o processo gerou. Coloca aqui o número único, ok? Só lembrar aqui as observações, né? Se não tiver essa numeração, que não é o nosso caso, aqui seria só numa hipótese extrema, de determinado plantão, não tem sistema, e aí foi feito tudo muito manual, de forma física, enfim. Aí seria a opção de eu colocar o não informado, ok? Aqui, ó, o número do RJI, aquela indicação, aquela identificação que a pessoa tem no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, certo? Como é que eu pego isso? Tem algumas formas. Eu posso ir no SCPV, olhar se a parte já tem RJI. Se a parte não tiver RJI no SCPV, a gente vai lá no controle prisional, faz uma busca por pessoas, bota o nome dele e vê se ele tem algum RJI. Também foi encaminhado para vocês um outro SEI, que é referente ao cadastro que todo mundo tem que fazer no BNMP. Uma terceira via, além de olhar se ele já tem um registro prévio ou ir no controle prisional, uma terceira via é usar a senha gerada no BNMP para cada um dos usuários e fazer a consulta da pessoa diretamente lá no BNMP. Aqui na pergunta 10, é uma pergunta interessante, a ideia do CNJ é mapear quais unidades da Polícia Militar estão fazendo mais abordagens resultam em autos de prisão em flagrante, e a gente vai ver que na próxima tela há perguntas relacionadas à Covid. Então, a ideia deles é cruzar essa informação, quais unidades de polícia militar estão tendo mais contatos, eventualmente, na parte criminal, com pessoas ali suspeitas de infectado com Covid. É para isso que serve a informação. Então aqui ele tem uma orientação clara, só usar número. Naturalmente teríamos alguma dificuldade aqui para alimentar batalhões cuja identificação é somente por nome, como o BPTUR na capital, como o Batalhão da Caatinga no interior, tem Batalhão de Polícia Rodoviária, BPRV e outros. Realmente essa é uma dificuldade, a gente ainda aguarda a posição do CNJ acerca disso. Então, nessas situações, ainda pendente de uma orientação de como proceder. Nas outras situações, olhou o auto de prisão em flagrante. Se foi feito por um batalhão de polícia militar, a gente coloca aqui, por exemplo, 7º Batalhão, 2ª Companhia. A bem da verdade, nem sei se existe nem o 7º, nem 2ª Companhia, apenas um exemplo fictício, ok? Um detalhe, não precisa botar o caractere especial do 7º e da 2ª, basta botar o número, ok? Aqui no RJI, eu até tenho aqui um RJI, eu já havia pego, então preenchi ali. Vamos avançar. A pergunta 11, então, vem a pergunta sobre o flagranteado. Vou usar um exemplo aqui, João Pintor, lembrando, sem o tio, nome da mãe, o nome fictício também, Maria Tinta, só lembrando, letra maiúscula, sem acento, sem caractere especial. Forma e número da carteira de identidade, também sem os caracteres especiais. Então, se houver ali o RG fictício lá, 1, 2, 3, 4, 5, dígito 6. Você tira o dígito, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 direto. Se não tiver, ao invés de escrever não informado ou algo do gênero, ou 000, se não tiver, você tem que colocar uma sequência de 7 noves, entendeu? Então, se não tiver, faz uma sequência de 7 noves. CPF. Mesma lógica, coloca o número, aqueles 2 dígitos verificadores do número final, também não preciso colocar o tracinho, né? Eu coloco só a numeração. Se não tiver, coloca lá a sequência com 11 números 9 em sequência, que é para identificar que não tem, ok?
Sexo, masculino ou feminino. Vou marcar aqui masculino. Para avançar, vamos à próxima tela. Aqui, primeira pergunta, 16, trata de se o autuado tem ou não filho menor de 12 anos. Essas perguntas, segundo o CNJ, foi feita a orientação do Ministério da Justiça para que repassasse aos estados, de tal modo que as unidades policiais pudessem fazer um questionário parecido lá no interrogatório quando da lavratura do flagrante. Aqui a gente só alimenta a informação se veio a informação expressa no auto de prisão em flagrante. Se não veio, e aí a gente não vai inventar informação, seria a opção aqui não informada. O sim ou não, essa informação de fato veio registrada no auto de prisão em flagrante. Cor ou raça também, depende dessa informação prévia, segue a mesma lógica. Vou colocar aqui, a pessoa é branca. Escolaridade também segue a mesma linha. Então, superior completo. Aqui tem as opções da ocupação ou origem da renda. Se é pensionista, aposentado, se tem emprego informal, se tem emprego formal, se é estudante, se é desempregado, se não chegou a informação, se é uma outra categoria. Embora essas aqui cubram boa parte das situações, mas enfim, se é algum outro tipo de vínculo que a gente não está conseguindo, o CNJ não conseguiu listar aqui. Aí eu coloco outros. Então, só lembrando, o outro é diferente do não informado. Outros existe uma origem de renda, existe a ocupação e não é nenhuma dessas outras. Só lembrando que elas são bem amplas, né? Emprego informal e emprego formal já cobre boa parte das situações. Pensionista e beneficiário do BPC também. O desempregado, enfim, estudante, sobra poucas opções, mas sendo uma dessas, coloca outros. O não informado é que não veio a informação lá no APF confeccionado pela polícia. Qual é a situação de moradia? Se ele não possui moradia, se é pessoa de rua, pessoa que depende, é um cigano, enfim, migratório, se vive em albergues públicos, algo desse sentido, ou se tem algum tipo de moradia, seja própria, seja alugada, emprestada, enfim, mora com a mãe, com os pais, tanto faz. Se tem algum tipo de moradia, é a segunda opção. Se não tem moradia fixa, vamos dizer assim, é a primeira opção. Não informada é quando a informação não chegou, não está escrito lá. Aí vem as perguntas inerentes ao Covid, né? Se tiver essa informação no APF, se ele apresenta ou apresentou febre, vamos dizer que não foi informado. Se apresenta algum sintoma respiratório, tosse, enfim, anotado pela autoridade policial, vamos dizer que não foi informado. Se ele manteve contato com alguém suspeito, vamos dizer também que não foi informado. E aí vem a pergunta 22, que pergunta se ele faz parte de algum grupo de risco. Tem a lista dos grupos de risco, inclusive risco trazido por comorbidades pré-existentes, enfim, HIV, diabetes, tuberculose. Aí tem uma lista, quais são as comorbidades. Se essa informação veio ou não, marca sim. Ou veio a informação que ele não tem, marca não. Ou ainda se não veio a informação, marcaria não informado. Em relação especificamente à Covid, né? Veja que aqui não é questão de maus tratos e nada. Ou da Covid ou da comorbidade, o magistrado tomou alguma ação ali na análise do auto de prisão em flagrante? Aí depende, enfim, da determinação judicial. Se é sim, se é não, ou se não se aplica, ou não foi informado. Havia laudo de exame do corpo de delito? Também é uma pergunta. O laudo foi feito antes? Não tem laudo do IML? Tem ou não tem? Vamos avançar. Aí sim vem a parte, vamos dizer assim, é parecida com o SISTAC. Tem algum indício de violência policial, maus tratos ou tortura? Sim ou não? Aí depende. Claro que na análise do papel é difícil, né? A não ser que venha um laudo especificando, aí depende um pouco da pergunta anterior. Só pelo papel, dificilmente, se houve essa violência, a autoridade policial vai fazer constar, né? A não ser que seja, vamos dizer, a violência foi da polícia militar e aí a autoridade policial da polícia civil fez constar, pode ser. Mas tem que analisar lá se foi ou não. E mais, e se foi reconhecido pelo magistrado, né? Diante dessa análise, o magistrado determinou o encaminhamento. Então, a primeira hipótese é se foi relatado essa violência. A segunda hipótese é, diante do reconhecimento do magistrado de que foi relatado, ele tomou alguma atitude? Sim, não, ou não se aplica.
A pergunta 27 é um pouco delicada, questão também que levantamos junto ao CNJ, que é: houve manifestação das partes no contexto da análise judicial do APF? Aqui há uma questão, e conforme o artigo 310 do CPP e jurisprudência pacífica do STJ, ao receber o auto prisão em flagrante, com a devida vênia de quem pensa diferente, mas é a redação da lei e a jurisprudência pacífica da STJ, e que cabe ao juiz fazer análise lá das opções do 310, e em seguida vai fazer a vista dos autos às partes para se manifestar, mesmo já está decidido, ele já converteu, ele já relaxou, e essa pergunta ela está colocada de uma forma, digamos que aparenta que essas manifestações teriam que ser prévias, né? Isso é uma questão colocada junto ao CNJ e estamos aguardando um posicionamento deles, se é realmente isso ou não. Até ter essa resposta, teria que ver o caso concreto aí, se durante a análise do juiz as partes se manifestaram, enfim, pode ser. Então aí tem as opções: se ambos se manifestaram, apenas o Ministério Público, apenas a defesa, se ninguém se manifestou, ou se não tem informação nos autos. Ao final, quando o juiz analisou o APF, né, qual foi a medida que ele fez? Ele relaxou? Liberdade com cautelar, sem cautelar? Se for Maria da Penha, teve protetiva e cautelar? Então são hipóteses diferentes aqui, né? Foi determinada a prisão domiciliar, foi determinada, convertida em prisão preventiva. Tem outras situações, né? Lá o próprio legislador coloca a opção do juiz aplicar outras cautelares não previstas. É possível, né? Você tem uma situação que às vezes acontece, que o juiz homologa, mas entende que não vai converter, porque por algum motivo ele se enxerga incompetente e declina, né? Declara a incompetência do juízo, acaba que ele homologa, mas não chega em nenhuma dessas decisões aqui. Situação um pouco sui generis, mas acontece. Então seria no caso de outros aqui, seria colocar aqui declínio de competência ou redistribuição, conforme o caso. No meu exemplo aqui fica mais condizente com a maioria, eu vou botar aqui convertido em prisão preventiva. Bom, no último quadro, ele pergunta qual foi o crime, ou os crimes, que deu origem a este APF. Né? Um detalhe importante. Primeiro que você pode haver um concurso de crimes, e aí você vai marcar, sei lá, o tráfico, junto com a receptação, por exemplo, enfim, posso marcar as duas opções. Um detalhe importante: se for violência doméstica, não basta eu botar violência doméstica, eu tenho que botar violência doméstica e o que? Foi violência doméstica, ameaça, foi violência doméstica e estupro, ou foi violência doméstica, lesão, foi violência doméstica, sei lá, feminicídio, né, que não tem específico do feminicídio, mas vai pelo artigo todo, o 121. Você tem um assunto específico da questão do descumprimento, as regras de isolamento, né, então se enquadra aqui no 268, na infração de medida sanitária preventiva, enfim. Você vai marcando aqui os assuntos e ao final vai concluir. O detalhe que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a gente tem que ter um pouco de atenção quando está preenchendo, porque é um sistema bem simples, bem rudimentar, que, por exemplo, ele não te gera um comprovante de que essa alimentação foi feita, também não permite editar informação já lançada, certo? Não permite. Então, o que a gente orienta, o que o CNJ orienta é o seguinte: uma vez preenchido, vou marcar aqui o descumprimento ao decreto lá, quando tem medida sanitária preventiva, certo? Então, se a gente for voltando aqui anterior, perceba que as marcações todas que a gente fez, elas estão aqui, ó. A gente pode avançar, retroagir, ó, nome que a gente colocou, os números do CPF, RG, por aí vai. E aí eu concluo. Então, como não tem essa possibilidade de editar, a ideia é, quando chegar nessa última aba, volta lá, vai clicando no anterior desde o início e vem com calma, olhando se os dados estão compatíveis com aquilo que você realmente quis marcar, né? A gente sabe que às vezes no dia a dia acaba querendo clicar uma coisa, clica em outra. Essa possibilidade eu acho que é bem válida aí da gente retornar e conferir. Ok, então a alimentação é bem simples e espero ter contribuído aí com a fixação de vocês acerca desse tema.